São do Distrito Federal 2 dos 26 criminosos mortos pela polícia em Varginha, no interior de Minas Gerais. No último domingo, policiais interceptaram 2 sítios que estavam sendo usados como centro de comando para o mega assalto que estava planejado para esse feriadão que passou. Explosivos, metralhadoras, armas de uso restrito, coletes à prova de bala e 2 dos 26 criminosos são daqui, do Distrito Federal. Quais são os direitos do passageiro e os deveres da companhia aérea em caso de atraso ou troca de voo? Um casal surtou depois que o voo deles voltou para o aeroporto de origem, porque no destino as condições meteorológicas não permitiam o pouso. A gente vai esclarecer ao vivo com um especialista em direito do consumidor o que podia ter sido feito. E mais, misericórdia, não estou acreditando. É mais um aumento na gasolina, Kátia Gomes? Exatamente, Malta, mais um aumento que vai pesar no bolso dos brasileiros. Neste posto aqui onde nós estamos, olha, o preço da gasolina está saindo a R$ 7,19, isso no débito ou no dinheiro. Se a pessoa for pagar no crédito, ela vai pagar R$ 7,49, Malta. Quase R$ 7,50 se tiver que pagar no crédito, meu Deus. A volta às aulas 100% presenciais na rede pública de ensino foi hoje. Quase 500 mil de estudantes retomam a rotina nas escolas. Professores fazem paralisação contra o retorno e a Secretaria de Educação promete cortar o ponto de quem faltar ao serviço. E também o primeiro dia de uma nova vida, se Deus quiser, brasilienses não são mais obrigados a usar máscara em espaços ao ar livre. A liberação do uso da proteção começou a valer hoje. Claro que muitas pessoas ainda preferem ficar de máscara, né? Mas quem não quer, não precisa. Motorista persegue e atropela cachorro aparentemente de propósito. Tatuzinho, as imagens são horríveis. Pois é, Malta, as câmeras de segurança desse condomínio no setor de mansões Parkway registraram tudo o momento em que esse motorista ele acaba passando por cima dessa cadela, a cadela Margot. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes, como anda a investigação da Polícia Civil e principalmente conversando com os proprietários da cadela que acabou morrendo após ser atropelada de forma trágica no Parkway, Malta. Tadinho, bichinho, né? Que maldade. O SBT Brasília, primeira edição desta quarta-feira, já começou. 2 dos 26 criminosos mortos na operação contra o chamado Novo Cangaço são daqui de Brasília. Na madrugada do último domingo, os bandidos reagiram à chegada dos policiais aos 2 sítios na cidade mineira de Varginha que o grupo estava utilizando como base para planejar um mega assalto a banco que seria praticado neste último feriadão e onde guardavam o arsenal de armas, munição, coletes à prova de bala e explosivos que seriam utilizados. As investigações apontam que o grupo tem relação com o ataque à cidade paulista de Araçatuba no último mês de agosto e que estaria planejando um novo atentado, dessa vez lá em Varginha. Isaac Xavier Ribeiro, de 37 anos, era do Gama e não tinha histórico criminal, pelo menos não aqui no Distrito Federal, segundo a nossa produção apurou. Eduardo Pereira Alves, de 42 anos, era de Brasília e tinha 2 mandados de prisão em aberto e passagens por porte ilegal de arma de fogo. Os corpos dos 2 foram identificados no IML de Belo Horizonte. O arsenal apreendido vai passar por perícia no Instituto de Criminalística daqui do Distrito Federal. Que estava com a quadrilha foi levado do batalhão da Polícia Militar em Varginha e passará por perícia do Instituto de Criminalística no Distrito Federal. Algumas das armas são de uso exclusivo das forças de segurança, como a metralhadora .50, capaz de derrubar aeronaves e perfurar carros blindados. Cerca de 50 quilos de explosivos foram detonados pelo BOP na zona rural de Varginha. Também nesta terça-feira, o segundo sítio ocupado pela quadrilha começou a ser periciado pela Polícia Federal. Os sítios ficam cerca de 20 quilômetros de distância um do outro e estão posicionados em 2 diferentes saídas da cidade. Estratégia que, segundo o Batalhão de Operações Especiais, serviria para facilitar a rota de fuga caso algo desse errado. Os imóveis foram alugados por curta temporada. O caseiro Adriano Garcia, de 47 anos, morto no tiroteio, trabalhava em um dos imóveis. De acordo com a polícia, ele sabia do ataque e seria o responsável por esconder os explosivos.
Familiares dos mortos estiveram no IML em Belo Horizonte, mas não quiseram gravar entrevista. A previsão é que ainda esta semana sejam apresentadas novas pistas que possam ligar o grupo a crimes praticados em outros estados. A investigação suspeita que a quadrilha participou dos ataques em agosto em Araçatuba, no interior paulista, que deixaram 3 mortos e 4 feridos. O Ministério Público de Minas Gerais vai investigar a operação deste domingo. A Polícia Militar Mineira instaurou um inquérito para avaliar a conduta dos policiais envolvidos na ação. Tratar de um assunto que está cada vez mais desesperador. Tem gente até que brinca com meme, brasileiro se diverte no meio do caos, muitas vezes para aliviar a tensão do dia a dia. Mas realmente está ficando um negócio que é inexplicável. A gasolina subiu de novo. Dessa vez, o litro nos postos do Distrito Federal aumentou cerca de 30 centavos. Não é mais quase R$7 ou R$7 pelo litro, não. Os preços já estão em R$7,19, R$7,20, R$7,39. No posto que a Kátia mostrou agora há pouco, R$7,49 no crédito. Parece notícia velha, né? Parece que eu tô aqui falando a mesma coisa, repetindo notícia. A gente já perdeu quantas vezes a gente falou disso aqui no jornal. O Sindicato dos Donos de Postos dizem que esse aumento seria pelo reajuste no ICMS antes do congelamento do imposto, que foi um negócio que a gente noticiou aqui na semana passada. Mas não para por aí, porque a gente viu também que o presidente Jair Bolsonaro, ainda lá na Itália, antecipou que teve acesso a uma informação extraoficial de que nos próximos 20 dias a Petrobras deve aumentar o preço do combustível de novo. A estatal negou, tá? Que tem antecipado reajuste. Não negou reajuste, não, pode ser que aumente mesmo, mas não diz, não, por enquanto nós não estamos falando disso. A Kátia Gomes está num posto de combustíveis na Asa Norte, conversa com a gente agora. Kátia, com você, amiga, boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Realmente está muito difícil. Você ainda lembra daquela época que você pagava 150, 200 reais para encher um tanque de combustível? Hoje não existe mais isso. Eu, semana passada, abasteci, paguei, acho que foi 340 reais pelo tanque de combustível. E se for hoje, vai ficar ainda mais caro. A situação está complicada, mesmo o GDF tendo anunciado que vai congelar o ICMS para a gente não sofrer tanto pelos próximos 3 meses. E para explicar sobre esse aumento do combustível, eu vou conversar agora com Paulo Tavares, que é presidente do Sindicombustíveis. Uma boa tarde, Paulo. O GDF disse que vai, congelar o ICMS. Mesmo ele congelando, se a Petrobras anunciar um novo aumento, a gente vai pagar? Então, veja só, primeiro é importante saber que o GDF, juntamente com todos os outros governadores, congelaram o ICMS, mas no dia 20 de outubro já tinha sido publicada a nova pauta que valeria dia 1º agora. Então, eles não congelaram com a data base de 16 de outubro, tá certo? Congelaram com o dia 1º de novembro. Então, apesar de anunciar o congelamento, dia 1º de novembro teve um aumento de 34 centavos no ICMS. Além disso, houve um reajuste muito forte no etanol em todo o mercado brasileiro, principalmente o etanol anidro, que compõe a gasolina, em 27%. Então eu sempre digo que é como a receita de bolo, às vezes a farinha não aumenta, mas o ovo aumenta, então o bolo fica mais caro. Então aumentou o etanol anidro, que é 27% do preço, e aumentou a base de cálculo do ICMS desde o dia 1º. O que vai acontecer é o seguinte, o ICMS hoje no Distrito Federal hoje é R$1 e praticamente R$1,88. O que vai acontecer é que nos próximos 3 meses, se o preço na usina, que hoje está em torno de R$3,55, aumentar, vamos supor que aumente para R$3,60, o ICMS continua congelado. Isso que precisa ficar claro, o ICMS está congelado por 3 meses. Toda vez que o preço aumentava na bomba, aumentava o ICMS. Isso não vai acontecer, apesar que o último aumento foi esse de 34 centavos. Então vamos aguardar os próximos acontecimentos, como é que vai ficar o mercado, porque o viés no mercado internacional é de alta do dólar e alta também do barril de petróleo. E existe mesmo a possibilidade do combustível faltar? Tem essa história, é verdade ou não? Por quê? O que acontece? O Brasil é autossuficiente em petróleo. Ele produz petróleo muito mais do que consome, mas não consegue refinar. As refinarias que existem no Brasil, que são 17, não refinam o total de combustíveis que o Brasil precisa. Há uma defasagem de 20% da gasolina e 25% do diesel.
Com isso, ou a Petrobras reajusta seus preços com a paridade internacional, hoje a defasagem é de 20 centavos na gasolina e 30 centavos no diesel, ou as distribuidoras importam o produto. E elas alegaram que não vão importar. Então, se ela não importar o produto mais caro, e aí a responsabilidade do aumento do preço passa a ser da distribuidora, falta produto. Se elas importarem o produto, elas vão ter que repassar esse custo. Ou então, a Petrobras reajusta os seus preços com a paridade que está em defasagem. Se isso acontecer, haverá reajuste do mesmo jeito. E a gente sabe como é que é o mercado, né? Na falta de produto, é lei da oferta e procura. Quando falta produto, a gente viu o que aconteceu com o arroz há pouco tempo, a disparada de preço é inevitável em qualquer mercado aberto e capitalista. Pois é, Malta. Então, só para esclarecer, para deixar, né, todo mundo bem ciente de que o combustível ele pode sim aumentar. Como o Paulo explicou, aqui é o valor do ICMS, ele vai ficar congelado. Aqui, olha, R$ 1,87, ele vai ficar congelado. Agora, se aumentar aqui no preço da Petrobras, se esse valor de R$ 3,55 aumentar, com certeza quem vai pagar esse preço são os consumidores, Malta. Tá bom, Kátia, obrigado. Vou nem falar nada. Ainda no assunto gasolina, uma das grandes capacidades do brasileiro, como eu disse há pouco, tem sido rir no meio do caos, né? Com esses aumentos consecutivos país afora, um protesto em Maringá chamou a atenção do país todo. E eu vou para lá ao vivo com o nosso colega Índio Maringá. Ô Índio, primeira vez que você fala com a gente aqui em Brasília, obrigado, viu? Então quer dizer que teve uma família que resolveu construir um carro dos Flintstones para protestar contra a alta de preços. Boa tarde, é com você. Muito boa tarde a você, Malta, boa tarde, Brasília, uma alegria estar aqui com vocês. Pena que o assunto pode ser alegre de uma forma, mas de outra, como você disse, é um protesto. Porque o brasileiro, mesmo no caos, na dificuldade, ainda tem tempo para pensar e reinventar. E foi o que aconteceu com o professor de Educação Física, que está aqui, o Gilson Bezerra. O Gilson, cansado de pagar o combustível tão caro, teve uma ideia. E essa ideia é pré-histórica. Boa tarde, você está falando ao vivo aqui com o Felipe Malta em Brasília. Boa tarde, Felipe Malta, tudo bom com vocês? Brasília, aí ó, diretamente de Brasília, queremos saber o que está acontecendo, viu? Nós fizemos esse carro do Flintstones aqui, desenho animado, tá protestando nessa questão da gasolina, porque desse jeito não dá. Onde a gente vai parar, hein? E lembrando que foram dias para ter essa ideia e para concretizar, né, Gilson? Isso, nós temos um canal no YouTube, GT Minha Família, para vocês quiserem acompanhar. Nós fizemos esse carro justamente para estar fazendo esse manifesto aí, para ver se alguém acorda e olha para nós e possa fazer alguma coisa. O seu Yaba Dabadu não é tão feliz, né? Não, agora tá triste, né? Mas assim, vamos melhorar a situação, né? Tomara. Como você disse, né, Malta? O brasileiro, mesmo na situação, ele acaba tentando buscar um humor. E nesse caso, o Gilson, junto com o ator nosso, Fabinho do Ouro, tentando, olha aí, de uma forma, isso aqui é movido a ar, né, Gilson? Movido a ar e ainda por cima você faz um exercício físico, gente. Respirou, puxou o ar. Não perde gasolina e perde caloria. E acelera. Acelera. Então vamos lá, olha aí. É um carro feito com recicláveis, viu, ô Gilson? Aliás, ô Malta, olha aí. Feito com materiais recicláveis, chama a atenção, ganhou o país hoje e é uma forma de protestar a R$ 7,00 aqui em Maringá, Malta. Tem postos abastecendo a R$ 7,00 o litro do combustível, da gasolina. Então, dessa forma, para o Gilson passear com a esposa, as duas filhas, só dessa forma mesmo, no pedal, como na época da pedra. Aí não, né, Malta? Aí complica, né, Fabinho? Olha aí, ó. Obrigado, Índio, pela participação aqui. Gente, segue ele lá no Instagram, Índio Maringá, as redes sociais, para vocês conhecerem o trabalho desse nosso colega. Ô, Índio, deixa eu te falar um negócio. Você está reclamando aí a R$ 7,00, a gente acabou de mostrar que aqui em Brasília tá R$ 7,50, meu amigo. R$ 7,50. O negócio tá feio no país inteiro. Muito obrigado, tá, pela participação. Bom trabalho aí para você. Valeu. Um abraço. Obrigado. Ô, pessoal, 15 capitais brasileiras registraram recorde de chuva em outubro. Pelo menos isso, porque só faltava agora a gente enfrentar mais um período de seca e atazanar a vida da população. O mês de novembro começou com tempestade e em Belo Horizonte, a Defesa Civil emitiu um alerta de alto risco para deslizamentos. Outubro acabou e novembro chegou do mesmo jeito na capital mineira, com temporal provocando transbordamentos.
Esta mulher teve que se segurar no teto do carro para não ser arrastada pela correnteza. Ela foi socorrida e levada para uma unidade de saúde. Em apenas um dia, choveu 40% de todo o volume esperado para o mês. No Espírito Santo, mais chuva. Veículos tiveram dificuldade para atravessar os alagamentos em Vitória. Na vizinha Vila Velha, houve deslizamento de terra. Na região metropolitana do Rio, o sol saiu nesta terça-feira e moradores puderam contar os prejuízos. Em São Gonçalo, a água invadiu muitas casas. A gente não tem certeza da manhã, porque amanhã, se chover, a gente vai passar a mesma coisa. 34 famílias desalojadas foram levadas para esta escola. Televisãozinha velha, cama, colchão, alimentos, pertences pessoais, roupas, documentos, perda total. Na capital fluminense foram 26 dias de chuva em outubro. O volume de água ficou 53% acima da média do mês. Influência do aumento da temperatura do mar, segundo a Climatempo. No mês passado, 15 capitais brasileiras tiveram recorde de chuvas. Os maiores índices foram registrados na região sudeste. E a previsão é que o clima continue assim nas próximas semanas, principalmente aqui no Rio de Janeiro. A expectativa é que essa chuva ela aconteça de forma mais frequente ao longo do mês. Não será uma chuva tão intensa, mas a gente vai perceber que o tempo instável ele vai ficar ainda mais frequente, o que é até comum para essa época do ano. Esse volume todo de água em outubro ajudou a abastecer os reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. A expectativa é que essa recuperação continue agora em novembro. Os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste são considerados a caixa d'água do setor elétrico brasileiro. As hidrelétricas dessas regiões respondem por 70% da geração de energia consumida no país. No pico da crise hídrica este ano, eles ficaram com menos de 17% da capacidade. Mas as chuvas das últimas semanas sinalizaram uma melhora no abastecimento dos reservatórios da região, que encheram acima do esperado para outubro. A estimativa do Operador Nacional do Sistema Elétrico era de que o volume não ultrapassasse os 13%, mas o mês fechou com 18%. As projeções do ONS para novembro são de que no Sudeste e Centro-Oeste o nível dos reservatórios chegue perto de 19%. No Sul, 45%. No Nordeste e Norte, devem terminar o mês com quase 36% da capacidade. O professor do Instituto de Ciência e Energia da USP, Pedro Cortes, ressalta, porém, que a crise hídrica é intensa e que ainda deve demorar para estabilizar a situação dos reservatórios. As chuvas que têm caído ultimamente sobre diversos reservatórios, infelizmente, ela não é suficiente para reverter o cenário de redução no volume verificado ao longo dos últimos meses. Vários reservatórios estão com um nível muito baixo e essas chuvas, infelizmente, elas não conseguem repor todo o volume de água perdida ao longo deste ano. Deixa eu tratar agora de um tema que afeta a vida de quase 500 mil de jovens e crianças aqui no Distrito Federal. Depois de 1 ano e 7 meses, as aulas 100% presenciais na rede pública do Distrito Federal foram retomadas hoje. Apesar da determinação do GDF, o Sindicato dos Professores orientou os docentes a não voltarem para a sala de aula. O primeiro dia de retorno às aulas 100% presenciais foi considerado positivo pelos pais e alunos. Uma boa, melhor coisa que está acontecendo para as crianças. Você está achando de retornar, ver os coleguinhas, poder estar em sala de aula? Eu acho legal. Coisa boa. Então vai retornar 100%. Pode. É bom, porque as crianças não tiveram, assim, o contato com outras crianças, então isso é muito prejudicial a uma criança desse tamanho. Nesta quarta-feira, após feriado prolongado, a secretária de Educação, Elvia Paranaguá, acompanhou de perto a retomada dos estudos na rede pública de ensino do DF. Ela esteve na Escola Jardim 4, do setor oeste, na cidade do Gama. Nós queríamos ter feito isso em agosto, mas por cautela, porque nem todos os profissionais ainda tinham tomado a D2, alguns nem a D1, principalmente contrato temporário, mais novos. Então nós resolvemos fazer da forma que permaneceu até sexta-feira.
A rede pública de ensino do DF tem 689 escolas e mais de 460 mil alunos. De acordo com a secretária, a retomada das aulas ocorre com todos os protocolos sanitários. Além disso, diante de qualquer suspeita de Covid-19, o professor deve passar por uma testagem rápida e ser encaminhado para uma unidade de saúde mais próxima. Para que, então, a saúde cumpra com o seu papel. Aí a parte da saúde, de fazer a testagem, eles dão toda a orientação, verificam com quem esse profissional manteve contato e então daí para frente a saúde faz todo esse acompanhamento. Para a professora Ana Kelly, a volta às aulas 100% presenciais significa o recomeço de uma nova era na educação. A maior esperança positiva de que tudo já deu certo e nós não víamos esse momento, né? Nós não vemos a hora de chegar esse momento, de poder ter esse contato presencial, direto com eles, já estava fazendo falta. O que antes parecia ser um sonho, hoje começa a tornar-se realidade. As portas de uma sala de aula se abrem para a esperança. A esperança de recomeçar tudo de novo, mas de forma positiva. Os alunos já estão aqui sentados, posicionados para esse primeiro dia de aula presencial. A gente não via a hora de começar com todos, né? Porque é muito difícil. A gente vê a dificuldade que eles têm estando em casa. Muitas vezes eles não aprendem muito, né? Dentro da sala, agora todos, o professor vai dar um gás. Vou até perguntar para essa menina aqui, moça linda, tá gostando de voltar 100% presencial nas aulas? Sim. É? O que você tá achando desse primeiro dia? Legal. É? Vai aproveitar bastante, aprender, brincar? Sim. Coisa boa. Você é a mesma coisa? Tá gostando desse retorno? Tô. É? Sim. Me fala uma coisa, estar na sala de aula é diferente de estar no computador? É melhor? É, melhor. Aprende mais? Sim. Contrariado com a decisão do GDF, o Sindicato dos Professores fez um ato em frente à sede da Secretaria de Educação. É um ato aqui no Fenícia para forçar a abertura do diálogo com a Secretaria de Educação, que não vem recebendo o sindicato para escutar a categoria, porque nós não temos condições do retorno 100% presencial dos alunos. Lembrando que os professores já retornaram 100% presencial desde o início do semestre, mas as escolas não têm condição desse retorno por diversos motivos, né? Salas de aula superlotadas, os alunos, a grande maioria, não foram vacinados, a ventilação não é adequada, então é uma atitude inconsequente do governo esse retorno presencial 100% dos alunos. Em entrevista ao jornalismo do SBT, a secretária de Educação, Évia Paranaguá, comentou sobre o ato dos professores e defendeu a decisão do GDF. O Simpro está no papel dele, né? Eles estão defendendo os professores, eles têm essa preocupação, né? Mas nós vamos continuar com o nosso intuito, que é receber os estudantes 100% e para que eles retomem o mais rápido possível as aprendizagens perdidas na pandemia. Olha, eu pessoalmente fico muito feliz, tá? De ver as crianças e os jovens voltando para a escola, porque eu já disse isso aqui algumas vezes, vou dizer outra. A gente tem que fazer o possível para que esse retorno seja feito com segurança. Mas nós não podemos torcer contra e nem colocar empecilho. A gente tem que fazer o possível para que todo mundo volte com segurança, mas volte. Não dá. No nosso país não dá para você manter 500 mil de pessoas aqui no Distrito Federal dentro de casa, sendo que a gente sabe quais são as condições que o nosso povo vive. É na escola que tem merenda, alimentação, psicólogo à disposição para poder tratar um trauma da criança, para ela pedir ajuda se estiver acontecendo alguma coisa em casa, é na escola que ela vai se proteger. Como é que a gente vai disputar essas crianças e esses jovens com o tráfico que coopta esses meninos para poder praticar crimes para eles, se nem nas escolas eles não estiverem? Então, não dá, tem que voltar. Chegou o dia. Depois de mais de 1 ano e meio, a obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos chegou ao fim hoje. Você que está em casa, que já pode andar na rua agora sem máscara, vai preferir continuar com a proteção por segurança, por precaução, ou vai respirar livremente? A nossa equipe foi às ruas para ver como é que a população do Distrito Federal está reagindo a esse primeiro dia de novos tempos.
A máscara, que tem sido obrigatória há mais de 1 ano e meio, agora não precisa ser utilizada em locais abertos. Mas na plataforma superior da rodoviária do plano piloto, foi difícil encontrar alguém sem o item de proteção. Eu acho que ainda vou continuar usando por bastante tempo ainda a máscara. Nem todos tomaram a segunda dose ainda, eu mesmo não tomei, né? E eu prefiro continuar usando e acho mais seguro. Já estou vacinada, estou me sentindo mais segura, pelo menos para locais abertos. Muitas pessoas já andam na rua sem máscara e já estão usando mesmo somente em lugares fechados, quando vai entrar numa loja. Este infectologista acredita que a retirada completa da máscara em locais públicos ainda vai levar um tempo. As pessoas ainda estão reticentes, cautelosas em ficar sem a máscara. E também existe a questão de estar num local fechado, por exemplo, no transporte público, e andar um trajeto muito curto para entrar no seu trabalho ou na sua casa. E não vale a pena retirar e colocar a máscara, é uma manipulação a mais. Então fica mais seguro ficando de máscara. Mesmo a população com medo, o médico explica que a taxa de transmissão tem caído bastante. E por isso, hoje é seguro ficar sem o item em locais abertos. E dá uma dica importante de como manusear a máscara. O ideal é ela fazer uma higienização das mãos antes com álcool em gel, após, e fazer um envelope, uma folha de papel dobrada, colocando a máscara dentro, para não ficar solta no bolso. No parque da cidade encontramos muitas pessoas correndo sem máscara. A Maria das Dores, que já tomou 2 doses da vacina contra a Covid-19, comemorou o decreto. O estar livre um pouco da máscara é bem bacana, porque nos ajuda, principalmente na subida. A gente quase não consegue respirar com a máscara. Está sendo muito bacana mesmo, valeu a pena. Talvez você aí de casa não se lembre de mim sem máscara ou talvez nunca tenha me visto. Eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês. Bom, prazer. Essa sou eu, Kátia Gomes. E a sensação de tirar a máscara não é só apenas pelo incômodo, né? Que muita gente acredita que tenha. E sim porque sabemos que agora estamos vacinados e seguros. É uma sensação de que a vida está voltando ao normal. A regra ainda vale para os locais onde o uso do equipamento continua exigido. Todos os espaços públicos fechados, equipamentos de transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais. Pessoas com deficiência intelectual ou transtornos psicossociais não são obrigadas a usar máscaras. Quem não cumprir as regras está sujeito ao pagamento de multa no valor de R$2.000. Eu não me sinto seguro, acho importante estar utilizando ainda, até por essa questão que estamos passando, né? Acho que toda prevenção é bem-vinda. Então eu me sinto mais seguro utilizando a máscara. Estamos muito felizes também, viu, Kátia Gomes e Paulo Vitor Tatuzinho, que aqui no jornal vocês também estarão com a gente ao vivo, sem máscara, quando estiverem sozinhos e ao ar livre. Se a gente tiver com um entrevistado ou num lugar ao ar livre com pessoas em volta, claro que por precaução e segurança, eles continuarão usando a proteção. Os bombeiros tiveram trabalho para combater um incêndio em Taguatinga, perto de uma casa que pegou fogo e não só destruiu o imóvel todo, porque os bombeiros chegaram muito rápido. As chamas ficaram contidas na cozinha deste sobrado no conjunto 21 do setor de mansões de Taguatinga Sul. Em 20 minutos, os bombeiros controlaram um incêndio que teria se iniciado no forno de um fogão. Assim que as chamas começaram, os moradores saíram de casa e por isso ninguém se feriu. Falando em incêndio, um incêndio destruiu um depósito de gás em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Você sabe que aqui no SBT Brasília, primeira edição, a gente traz todo o noticiário local e chama a atenção de você também que está em casa para alguns destaques nacionais que você precisa ver, especialmente esse que tem imagens impressionantes. A gente vai chamar o Daniel Penafirme para contar para a gente como é que está a situação por lá. Daniel, boa tarde para você. Muito boa tarde, Felipe Malta. No momento, a situação está controlada. O pânico foi nas primeiras horas da manhã. Nós estamos no alto de uma casa, na laje de uma casa que fica bem ao lado desse depósito. E o calor foi tão intenso que olha só o que aconteceu. As caixas d'água que abastecem essa residência e residências vizinhas ficaram assim, olha, derretidas, totalmente danificadas. Para mostrar para você aqui o tamanho da destruição, olha só o que aconteceu, por exemplo, com esse cooler, né? Esse isopor aqui de gelar bebida também
também ficou totalmente derretido, estava aqui na parte externa da casa. Agora eu vou pedir para o Rony Alves mostrar exatamente onde nós estamos. O incêndio aconteceu ali, olha, bem aqui em frente, no depósito da Supergasbras, aqui em Gramacho, Duque de Caxias. Havia pelo menos 10 carretas carregadas com botijões de gás que ficaram totalmente destruídas. A gente vê inclusive que ainda sai fumaça, muito embora as chamas já tenham sido controladas. Peritos da Delegacia de Duque de Caxias e também da Agência Nacional de Fiscalização aí, do Petróleo, né, da ANPP, fazem nesse momento uma perícia aqui para descobrir exatamente o que pode ter causado esse incêndio de causas ainda desconhecidas. Do lado do depósito havia um estacionamento, havia ali alguns carros de moradores e também da própria empresa que também ficaram totalmente danificados. Algumas casas aqui, né, os moradores tiveram que deixá-las para que fosse feita a perícia. Só que a perícia não constatou risco de desabamento em nenhuma delas, então aos pouquinhos os moradores estão retornando para suas residências. Agora, o pessoal saiu por causa do susto, né? No susto, 4h30 da manhã, começa a explodir tudo aqui, começa a pegar fogo aqui, o pessoal sai de casa, porque nessa hora o mais importante é resguardar a vida. Graças ao bom Papai do Céu, meu amigo Felipe Malta, ninguém ficou ferido, mas poderia ter ficado, até porque, segundo relatos que a gente ouviu por aqui, saiu voando botijão de gás para tudo que é lado, inclusive daqui do alto de onde nós estamos, a câmera não consegue pegar, porque nós estamos no alto de uma laje muito estreita, então a gente não tem como se mexer muito. Mas daqui eu consigo observar ali embaixo alguns botijões que voaram lá do depósito. É uma cena realmente impressionante, cenário de destruição, parece aquelas cenas que a gente vê, né, de atentado terrorista, de guerra lá no Afeganistão, meu amigo Felipe Malta. Impressionante o que aconteceu aqui. Obrigado, Daniel, pelas informações. Bom trabalho para você e para a equipe do SBT Rio. Vocês viram, gente? Ele começou mostrando as caixas d'água perto dele, todas derretidas. Imagino que ele esteja a uns 50 metros de distância de onde esse incêndio realmente aconteceu. Ali, realmente, que loucura. Obrigado, Daniel. Um abraço para todos vocês aí no Rio de Janeiro. Vamos voltar aqui para Brasília, tá, pessoal? Em Arniqueiras, um motorista perseguiu, atropelou e matou uma cachorrinha. E você vai ver que as imagens são revoltantes porque, primeiro, era uma área residencial, o motorista estava em alta velocidade, andando rápido demais, numa rua estreita daquela. Pode botar aí, diretor, que a gente já vê juntos. Segundo, que pelas imagens parece que o homem fez de propósito, porque ele chega a dar uma mexida ali no carro, no trajeto, para encontrar a cadela na frente. Acompanhe comigo. A estreiteza, as imagens foram cedidas pelo portal Metrópolis, a quem a gente agradece pela ajuda. Agora, você viu? Você viu? A velocidade do homem, a não ser que estivesse completamente embriagado e não viu que estivesse passando uma cachorra na frente. Mas o negócio é impressionante, porque ele, na chegada ali, olha, repara, ele vai acompanhando a cachorra e não dá nem possibilidade para essa cachorra fugir. Uma coisa é você estar dirigindo a 80 km por hora no eixão, por exemplo, na estrada, numa rodovia, e se depara de surpresa com um animal na sua frente, quando em milésimos de segundos você precisa tomar a decisão entre talvez colocar uma outra vida humana em risco, porque você vai ter que manobrar o carro, parar, frear de uma vez. Então, realmente, acidentes com animais às vezes acontecem. Outra coisa é você estar sozinho, numa rua, em alta velocidade, ter a possibilidade de evitar um acidente e escolher deliberadamente não fazer isso. Será que foi o que aconteceu? As imagens nos trazem essa impressão. É sobre esse assunto que a gente fala agora com Paulo Vitor Tatuzinho, que está ao vivo com o dono da Margot, que era uma vira-latinha caramelo linda que não resistiu a esses ferimentos. Tatuzinho, alguém anotou a placa? Será? Identificou esse motorista? Pois é, Malta. Boa tarde para você. São imagens, como você disse aí no estúdio, imagens fortes e que chocam a todos e principalmente... A gente está com o Retorno Legado aqui no SBT Brasília e antes da entrevista, tanto a Daniela, que é a proprietária, né, que era a proprietária da Margot, a dona, né, a mãe, vamos dizer assim, e o Rodrigo, que estão aqui agora, eles que decidiram falar conosco aqui no SBT Brasília, eles estão, lógico, abalados, emocionados, porque esse caso aconteceu na noite desta última, né, terça-feira, feriado de finados, era por volta de 7h25 da noite, quando essas imagens mostram esse motorista, né, que estava nessa caminhonete dentro de um condomínio fechado. Primeiro a Margot estava passeando pelo condomínio, como sempre fazia, o Rodrigo colocava ela para passear, para se divertir um pouco. Ela passa, né, ela vai meio que atrás de um motociclista, mas só que em seguida esse motorista, meio que de forma proposital, ele passa por cima da cadela, acaba atropelando e matando esse animal. A Daniela está aqui
Inclusive, toda vez que ela olha essas imagens, Daniela, para você, são imagens fortes. Eu não consegui ver o vídeo todo ainda, não consegui. Vi só alguns relances, é muito forte. Porque ela saiu para passear, ela estava feliz, ela pediu para sair para passear, ela não foi, não, ela pediu o horário de sempre, foi passear e não voltou, voltou no colo, toda ensanguentada, porque o rapaz passou por cima, daquele jeito lá, sem a oportunidade dela. Ele tinha 3 chances de dar para ela, ele não deu nenhuma, ele podia parar, ele podia desviar, ele podia reduzir, ele não deu nenhuma, ele acelerou em cima dela, matou ela na hora. Não parou, né? Depois de ter atropelado, ele acabou saindo. Saiu numa velocidade altíssima, todas as câmeras da rua pegou ele saindo, muito, ele saiu, arrancou, todas as câmeras pegou, a velocidade era muito alta. Agora, Rodrigo, me fala uma coisa, era ontem, por volta de 7h25, como a própria Daniela disse, como de costume, você sempre passeava com ela ali, deixava ela solta para passear no condomínio, né? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. A cachorra fica dentro de casa, então a gente sabe, uma cachorra nova, tinha aparentemente uns 7 meses. Então todo dia cedo, antes de sair de casa, 6 horas, e esse horário que eu chego do serviço, que é umas 8 horas, é o horário que a gente sempre passeava com ela. Então você vem, solta ela um pouquinho na coleira. O motoboy estava na porta da rua lá, precisando ter um endereço, falei com ele. Quando ele sai na moto, ela sai brincando com ele, eu chamo ela. Quando eu vi tudo, né? Quando a caminhonete vem e eu escuto o barulho do motor acelerando mais, em zigue-zague veio, e eu tentei acenar na frente, tentei pedir para que diminuísse a velocidade, mas não parou. Imediatamente, ela infelizmente morreu ali na hora, Rodrigo. Na mesma hora eu peguei ela no colo, estava morta já. A gente fica tentando entender. É porque da maldade, pô. O bichinho não fez nada pra ninguém. Só saiu pra passear e não voltou mais. Agora, Rodrigo, a gente sabe que até é uma pergunta que é difícil fazer isso pra vocês. O sentimento hoje, a gente sabe que essas imagens viralizaram nas redes sociais, chama a atenção, a Polícia Civil já está investigando. Hoje, qual é o sentimento do Rodrigo? Pra você, a hora que eu cheguei aqui pra falar com você, você disse, a Margot era uma filha pra mim. Acho que não só a gente, mas todo mundo que tem o cachorro, vamos dizer assim, mas é um cachorro, não. É um animal que traz felicidade, que cria amor. A gente amava a Margot como uma filha, é uma perca. E a gente não tem como ter ela de volta, mas temos como lutar por justiça para a pessoa que fez. Não faça mais com ninguém, não faça ninguém chorar. Minha sogra está em casa com o coração destroçado, a gente mora no lote que tem a família, a Dani não dormiu e ficou só os brinquedinhos lá em casa para lembrar dela. Inclusive, estava falando que a polícia está bem à frente, avançada na investigação, que é a 21ª DP, ali de Taguatingaçu. Já tem identificação do motorista, a placa? Placa, investigação. Graças a Deus trataram a gente com o maior carinho lá. A gente conseguiu os vizinhos ajudar com a placa. Já tem placa, tem nome, tem telefone. E agora eles vão fazer o papel dele que a gente quer. Somente justiça, tá tudo. Mesma coisa, Dani. O sentimento é esse? De tristeza. Não tem ela de volta, um buraco. Não vai ter ela de volta mais. Mas de fazer justiça já tá bom. Inclusive você estava falando que fez um passeio recentemente com ela com Serra da Mesa. Fomos pra Serra da Mesa, ela brincou, nadou, perseguiu os passarinhos. Nossa, foi lindo. Comprei um colete, eu fiquei preocupada. Comprei um colete para ela, porque a gente ia voltar agora no feriado de 15 de novembro. Tá com a sua imagem, olha só, passando na tela, dela numa foto bem posicionada ao lado do Rodrigo. Rodrigo, é... Companheira, ela era aquilo ali. Companheira. Foi pouco tempo, mas ela ficou companheira o tempo inteiro com a gente. Inclusive, você está falando que para ela dormir, geralmente, ela sempre pediu um ar-condicionado, ou seja, você fazia todas as vontades dela? Não, é filho. Ela era muito calorenta, a Dani falava assim, ó, é ar. Tinha que você cobrir ela com a coberta e ela tirava, velho, sabe? E ficava no pé dos nossos pés, sabe? Ali, cara. Você se encolhe e você dorme ruim pra deixar a bichinha dormir. De verdade, amor. Várias vezes. Várias vezes. Eu falava, Rodrigo, vamos ter que pôr ela no chão. Deixa a bichinha aí. Não, deixa ela aqui na cama, deixa ela aqui no pé da cama. Ela não vai atrapalhar, não. Eu falei, mas eu fico dormindo encolhida. Não, deixa ela aqui. Inclusive tem um detalhe, malta, que a Daniela, assim que eu cheguei, a gente apurou aqui, vocês estavam vendo que esse rapaz, esse motorista que atropelou ela, está em alta velocidade, ele já responde por processos relacionados a maus tratos contra animais, né? Foi isso que a gente... Assim, todo mundo está fazendo a sua investigação particular.
Então foi o que a gente conseguiu, entendeu? Que ele já sofreu não, ele já fez maltratos. A gente sabe que as leis ficaram mais rígidas. Hoje em dia, maltratar animal, matar animal, você paga de forma severa, é crime. Você espera que ele pague por isso, de forma que ele possa ser exemplo para que outras pessoas não cometam isso? Arthur, sim. Se fosse um acidente da cachorra sair da coleira, se fosse um acidente do cachorro abrir o portão, o cara atropelar, parar, né, isso acontece. Agora, acelerar, passar por cima, sem dó nenhum e ir embora, eu quero que ele pague. Com a lei, o que tem que pagar. Porque não tem de volta, mas é dever cumprido dos pais dela, da Margotzinha. Tá aí, malta. Esse é o depoimento, né? Bastante emocionante do casal, o Rodrigo e a Daniela. Eles que pararam aqui, eles estão muito abalados ainda. Quando eles veem a imagem, seja qual foto for da Margot, eles caem em prantos, inclusive estão vendo ali agora o retorno ali, ficam, lógico, emocionados, e o sentimento é esse, malta, de justiça. A Polícia Civil está investigando, o 21º ADP, os agentes estão nas ruas, inclusive apurando para identificar onde é a residência desse autor, aonde está o carro que ele acabou atropelando a cadela, e lógico que a gente vai trazer mais detalhes no decorrer da nossa programação aqui no SBT Brasília. Malta, aí do estúdio, alguma pergunta a fazer para o Rodrigo, para a Daniela? Tatu, eu queria agradecer a vocês pela participação, que você deixasse meu abraço aí. Eu acho que o sentimento de revolta deles e até o choro do Rodrigo não é apenas porque a cachorrinha morreu. Porque a gente eu mesmo estava vendo, contei para a produção aqui hoje, eu tenho uma cachorrinha de 16 anos, que nós vamos levar amanhã para ver se ela está com câncer toda doente, tadinha, não sei nem qual vai ser o caminho que a gente vai ter que dar para essa cachorra. Então, quando a gente tem um animal de estimação, a gente corre o risco mesmo, né, de ter uma perda. Então, e aí a gente tem que enfrentar esse luto. O choro dele não é só por isso, é porque ele viu uma imagem que mostra um comportamento maldoso. Uma pessoa que, por maldade, ainda vai e mata um animal de estimação, um ser vivo, que sente dor, que tem outras pessoas que gostam dele. Então é a pessoa que você se decepciona mesmo com o ser humano. Porque você imaginar como é que pode uma pessoa dentro de um carro perseguir em alta velocidade um bicho com a intenção de matá-lo? E olha, só com uma explicação muito boa que a gente entende algo diferente disso. Porque muito rápido para uma rua tão estreita, e por não ter nem parado para prestar socorro, prestar solidariedade, tentar algo ali pro bichinho. Muito difícil. Valeu, Tatu. Obrigado pela participação e dê um abraço deles aí por nós. Essa você vai ver comigo e difícil defender também. Passageiros se revoltaram no aeroporto de São Paulo depois que um voo atrasou. O avião em que eles estavam ia com destino a Confins, lá em Belo Horizonte, foi obrigado a voltar para trás, para a capital paulista, porque o tempo lá em Belo Horizonte não dava para eles pousarem. A família que protagonizou as cenas que você vai ver agora estava com um bebê de 5 meses e teria se revoltado pela demora da companhia aérea em realocá-los num hotel. As imagens mostram uma passageira discutindo com uma funcionária da companhia Gol na noite de segunda-feira. A mulher quebra a proteção instalada no balcão. Este homem arremessa uma barreira usada na organização de filas contra o balcão, depois quebra a própria barreira. A Gol informou que o atraso foi causado por condições meteorológicas adversas, que ofereceu o suporte necessário e acomodou os passageiros em voos de terça-feira. A GRU Airport, que administra o aeroporto, informou que acionou a PM e os envolvidos foram levados à delegacia para registro da ocorrência. Tem nem o que falar, né, gente? Você perde completamente a razão. Fazer um negócio desse. Mas ok, hoje a gente recebe no estúdio ao vivo o advogado Ricardo Bastos, que é mestre em Direito, que é especialista em Direito do Consumidor, é professor do CEUB. Ricardo, muito obrigado pela sua presença conosco ao vivo. Explica pra gente, eu peguei um voo, o avião não pousou no destino porque o tempo não permitiu, voltaram com a aeronave para trás. O que a companhia precisa fazer por mim e o que eu tenho que aceitar, porque a vida é assim mesmo? Bem, Felipe, é um prazer estar com vocês. São direitos básicos do consumidor. Primeiro, a informação, né? O consumidor que recebe esse tipo de tratamento, ele precisa saber o que está acontecendo. Ele precisa exatamente saber quais as razões que o levaram ao retorno ao aeroporto, por que ele voltou, até porque as pessoas têm o direito básico à informação. No segundo momento, a companhia tem que acomodar todo mundo no aeroporto por determinados prazos, que variam de 1, 2 ou 3 horas.
Tá? O primeiro momento é acomodar em local confortável, principalmente os passageiros que estão com crianças, os idosos, aqueles pacientes que precisam de atendimento especial, né? E pelo visto aí, no caso, era um bebê de 5 meses, o que realmente exige um atendimento prioritário. Depois disso é a alimentação, né? Com 1 a 2 horas ali tem que ter alimentação. Passando desse período, e o voo for remarcado por um período muito longo, é o caso até de acomodar no hotel, né, da empresa aérea, acomodar os passageiros no hotel para que aguardem o próximo voo. A gente não sabe exatamente nesse caso quanto tempo essa família aí estava esperando e até ter um surto, mas explicando para o nosso consumidor, para o nosso telespectador que é consumidor, quanto tempo, hein? A gente volta, por exemplo, peguei um voo daqui de Brasília, aqui eu estou em casa, não vale o exemplo que eu voltaria para casa e não ia arrumar essa confusão. Mas estou ali em trânsito, aí volto para trás. A companhia tem 1 hora, 2, 3, em quanto tempo eu já posso chegar até eles e falar assim, olha, vocês tinham que estar me acomodando num lugar melhor, estou cansado já. 1 hora, Felipe. 1 hora é o prazo em que a companhia tem começado a adotar as medidas de acomodação, de realocação e de alimentação. Tá? O detalhe aí do caso é que, pelo que os meios de comunicação retratam, foi a falta de informação. A família ficou esperando por muitas horas, né, e gerou aí essa situação extremamente delicada para todo mundo. No caso ali, eles voltam e aí o voo realmente era para o dia seguinte. Aí precisa ter uma acomodação em hotel, certo? Com certeza, né? Qualquer um de nós que esteja no aeroporto e vai ter mais de 3, 4 horas, aí um dia para o outro de atraso, vai ter que ser acomodado no hotel. Principalmente os pacientes que necessitam desses atendimentos especiais, que é exemplo de quem está com criança. O Ricardo mencionou a informação, isso é até algo que a gente pode fazer aqui como apelo às companhias aéreas. Quem pega voo com muita frequência é uma parcela minoritária da população, porque passagem aérea está muito cara. Mas você que está em casa nos acompanha agora, viaja a trabalho, viaja a lazer, muitas vezes a gente passa por isso, né? Voo que atrasa, voo que volta, e aí você fica ali horas, ninguém te dá informação nenhuma. Isso realmente acontece com uma certa frequência. Ô Ricardo, queria tirar uma outra dúvida. Para evitar uma situação em que você se leva ao limite e surta, como esses 2 passageiros surtaram lá em Guarulhos, estou ali na frente do balcão, ninguém me dá informação nenhuma, estou cansado, estou com um bebê pequeno de 5 meses. Você acha razoável que essa pessoa procure por conta própria um hotel e depois há o direito de buscar esse ressarcimento na justiça? Essa pergunta é interessante e realmente ela pode ser muito eficiente e evitar até problemas maiores, tá? Todos os prejuízos, os danos causados por uma companhia aérea, por atraso de voo, eles podem ser ressarcidos caso a companhia não assim faça. Tá? Então, para evitar situações daquele que nós percebemos que é uma situação totalmente fora da curva, um fato atípico, né, que poderia até ter desencadeado uma lesão, né, nas pessoas, um caso mais sério, a recomendação é que, se você não tiver informação, você documente, filme, grave, procure alimentação e junte os documentos, junte as testemunhas que estão com você. E hoje o celular é a nossa principal ferramenta, então com ele na mão, você pode respirar um pouco, começar a produzir provas e buscar em juízo depois até um eventual ressarcimento por dano moral. Que aí a gente tem que lembrar aqui que o que aconteceu com esse casal? A GRU Airport, que administra o terminal de Guarulhos, diz que eles foram levados para a delegacia porque partiram para violência, praticaram dano ao patrimônio, colocaram outras pessoas em risco. Então eles não só não foram para o hotel imediatamente dar o conforto que o bebê de 5 meses merecia, como tiveram um transtorno de ser levado para a delegacia, ser fichado, registrar ocorrência e tudo mais. A Gol, em nota, explicou que sim, acomodou todos os passageiros que nesse voo foram realocados para um voo na manhã do dia seguinte. Ricardo, para a gente terminar, então gravar um áudio, gravar um vídeo, está documentado, aí você passa por aquele transtorno, talvez até ter que usar o cartão de crédito, se não tiver dinheiro na conta, para poder se acomodar num lugar, mas indo depois buscar esse ressarcimento judicialmente. Isso. A ideia é produzir a documentação daquilo que você está falando, né? Em juízo, o grande detalhe das demandas relacionadas ao consumidor é a demonstração e a prova daquilo que aconteceu com você. E o celular é uma ferramenta importante. O diálogo ali com a companhia aérea, né, com os empregados da companhia, e você vai registrando tudo e depois junta as notas das suas despesas e busca um eventual ressarcimento. Levando em consideração que isso não impede também a fiscalização dos órgãos de controle, de regulação, como a ANAC, né, por qualquer omissão que a empresa tenha diante do caso concreto, né? Ricardo, professor do CEUB, mestre em Direito, especialista em Direito do Consumidor, esteve com a gente ao vivo. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Até mais.
Um carro capotou ontem à noite na DF-140, na cidade ocidental, no entorno do Distrito Federal. A motorista, infelizmente, não resistiu e morreu no local. Ela tinha 37 anos de idade e perdeu o controle da direção. O veículo ficou totalmente destruído. Os bombeiros logo chegaram ao local do acidente, mas essa mulher já estava morta, coitada. 4 passageiros que também estavam no carro sobreviveram. 3 ficaram feridos e foram levados ao hospital de base. A 4ª passageira, uma adolescente de 16 anos de idade, não precisou de atendimento médico porque não se machucou. E agora eu trago vocês para acompanhar com a gente a história de um crime terrível, mas que foi desvendado graças ao trabalho rápido da Polícia Civil do Distrito Federal. Você vai ficar impressionado. A Luciana Regina de Faria, de 46 anos de idade, sofria de epilepsia e esquizofrenia. Ela saiu de casa e só foi encontrada 10 dias depois, já morta e com o corpo carbonizado. Aí como é que esclarece um crime desse? Com a ajuda de câmeras de segurança e exames de DNA, foi possível chegar até o autor, que morava perto da vítima, mas não tinha relação nenhuma com ela. Agora ele está preso, mas a família ainda tenta entender os motivos de tanta crueldade. A dor é de uma mãe que perdeu a filha assassinada de forma cruel. Luciana Regina de Faria, de 46 anos, saiu de casa no dia 31 de agosto e só foi encontrada 10 dias depois, sem vida. A vítima sofria de epilepsia e esquizofrenia. A polícia começou a investigar o crime e identificou um suspeito de 36 anos. O homem aparece nessas imagens de circuito de segurança arrastando o que pode ser o corpo da mulher enrolado em um cobertor. Ele puxa com dificuldades e para quando percebe outras pessoas passando pela rua. Depois continua arrastando a coberta e até parece sentir dor no braço por causa do peso. Luciana foi encontrada nesta área descampada horas depois do suspeito ter sido flagrado, arrastando o que seria o corpo da vítima. A mulher de 46 anos estava completamente carbonizada. Após a identificação ali daquela imagem, né, a gente conseguiu verificar aquela imagem, a gente passou ali a tentar identificar esse autor. Como é que a gente ia identificar? Usando as imagens, né, fotografia do autor, para a gente tentar ali ver se alguém das proximidades já o conhecia. E aí a gente chegou e tomou conhecimento que ele residiu no conjunto ao lado da Luciana, mesma quadra, né? Ela morava no conjunto 10, na 205, e ele no conjunto 11 da 205. E que ele já havia feito uma obra nas proximidades da casa da vítima. Conseguimos então a identificação do autor, após essas informações, e a gente constatou que ele estava num albergue em Taguatinga, já havia pedido para o CRAS um auxílio aí para tentar comprar uma passagem e ir para a Bahia. A gente acredita que o intuito dele era se evadir ali para sair impune desse crime. O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso antes de conseguir fugir. A gente conseguiu, através de prisão temporária, a prisão desse autor, foi trazido da delegacia, se mostrou muito frio, entrou em várias contradições, né? Inclusive, ao ser indagado, ele afirma que é ele nas imagens carregando, mas que, na verdade, tratava-se de roupa dele, sendo que as roupas dele não cabem sequer numa mochila. E ali verifica-se que é uma coisa bem pesada, que a gente acredita ser o corpo da vítima. Na casa do suspeito, a polícia encontrou vestígios de sangue, sacos de cimento e pedaços de concreto. A perícia ainda vai analisar se o sangue é mesmo da Luciana. Inclusive, ele queria cimentar o corpo dela e eu acho que por não caber dentro de um caixote lá, que eu não sei se era um armário, alguma coisa assim, ele decidiu enrolar num cobertor. Aparecida e Driele tentam entender o que levou o assassino a cometer um crime tão bárbaro. Não sabemos por qual motivo que ele fez isso, né? O que sabemos é que ele não conhece ela, de lugar nenhum. Não conhece. Pegou ela totalmente desprevenida. Desprevenida mesmo.
Ou talvez até já viu ela, né? Muita coisa que passa na nossa cabeça, mas a gente não tem como explicar, só ele. Ele que tá vivo, ele pode dizer o que ele fez, o que ele não fez com ela. Esse homem trabalhava aqui, ó, na Casa Nova, eu moro na Casa 2. Ele trabalhava aqui na Casa Nova, numa obra. Morava aqui do lado da minha casa, no Conjunto 11, Casa 11. Eu nunca vi esse homem na minha vida. O corpo da Luciana foi encontrado em avançado estado de carbonização. A identificação foi feita por exame de DNA. Nós conseguimos obter um perfil genético da cartilagem daquele corpo. E esse perfil genético foi comparado com o perfil genético da mãe da Luciana. No caso de exames de DNA, nós precisamos de uma amostra daquele corpo carbonizado, que pode ser um osso ou um dente, se ainda tiver. E se a carbonização não for completa, eventualmente pode sobrar ainda a músculo ou cartilagem. Então, a partir da coleta desse material, essa coleta é feita pelos peritos médicos legistas no Instituto de Medicina Legal. Então, o IML coleta essas amostras, ou o dente, ou o osso, ou cartilagem ou músculo, envia para o Instituto de DNA. Aqui no Instituto de Pesquisa de DNA Forense, nós fazemos os exames de DNA, ou seja, a gente obtém o perfil genético daquele corpo. E aí nós fazemos a comparação daquele perfil genético do corpo, daquele DNA, com um DNA, um perfil genético de um familiar que tenha doado. Preferencialmente, a gente faz a comparação com parentes, familiares ascendentes, pai ou a mãe daquela pessoa desaparecida, filhos. É triste demais. E quando eu lembro, eu choro de saudade. É muito triste. Saber que ela morreu dessa forma, ela não merecia, não. Eu não esperava, ninguém esperava que na nossa família a gente ia passar por isso. Queremos justiça. Queremos justiça de Deus, ela nunca falha. E eu espero que a do mundo daqui na Terra também não falha. Porque ele não merece ser solto, ele merece cumprir pena. Fala Felipe, boa tarde para você que nos acompanha aí de casa. Quarta-feira, você já sabe, é dia de Olé aqui no SBT Brasília, o nosso vulgo Olé Doido, o quadro mais ousado e alegre de todos. Daqui a pouco tem música, hein Felipe? Eu soube que você gostou na semana passada, aguarda aí. A gente começa falando dela, então toca a vinheta, a nossa queridíssima UEFA Champions League. Ontem teve jogaço aqui na tela do SBT, Atalanta e Manchester United. E cada vez mais a gente pode dizer que o Manchester é o Cristiano Ronaldo e mais 10, viu? O Atalanta ontem estava ganhando até o finalzinho do jogo por 2-1, mas aí não tem jeito, o Robozão é decisivo demais, ele é viciado em decidir, um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Foi lá e marcou o segundo dele, o segundo do time inglês, para empatar o jogo em 2-2. Ontem também teve Barça, quem diria, ganhando do Dinamo de Kiev por 1-0 fora de casa. Foi a segunda vitória consecutiva do ex-time, né, que virou um apanhado ali depois da saída do Lionel Messi. E o Bayern de Munique atropelou o Benfica por 5-2. Alô Benfica, tá na hora de demitir esse técnico Jorge Jesus aí, hein? Manda ele embora. E hoje tem mais Champions, tem Milan e Porto, tem Real Madrid e Shakhtar Donetsk, tem Manchester City e Bruges e também tem Leipzig e PSG, mas sem o Messi. O Messi tá machucado, não joga. A gente segue o Olé então agora com o nosso lance da rodada, mostrando as melhores jogadas que você mandou aqui pra gente. Roda aí. Aí a Nath Bu no Valorant derrubando 3 de uma vez com a ajuda desse robozinho que você viu aí, o Bumba, meu boi. Quase que não consegue depois porque o colega congelou uma parede. Aí vem o Toca do Raposo no League of Legends, o famoso LOLzinho, batalha épica aí, sugou ponto de vida de todo mundo, derrubou o time inteiro fazendo um penta. É penta! É penta! Aí a gente segue então para MV no Valorant, levou 3 oponentes e garantiu a vitória na rodada do time. Valeu, M_V. Aí vem meu jogo favorito, Rocket League, essa dupla aí, Argael e Gumiru, que é o Bruno Henrique e Gabigol do Rocket League, né? O Argael chuta na direção do campo do oponente, o Gumiru dá uma assistência excelente, o Argael finaliza com classe aí, dando só um toquinho na ponta dos dedos, não, na ponta do carro.
E você também pode aparecer aqui na TV, basta enviar a sua melhor jogada de qualquer jogo, pode ser de videogame, de computador, não importa, tanto faz. Manda lá nas nossas redes sociais, Olé SBT no Instagram e Olé_SBT no Twitter. Tô esperando, hein? Vamos falar agora então de futebol brasileiro. Ontem o Mengão tropeçou no Atlético Paranaense. Parece notícia repetida, mas não é. Os dois rubro-negros voltaram a se enfrentar ontem pelo Campeonato Brasileiro, depois de o Furacão despachar o time da Gávea na Copa do Brasil. E o Mengão levou a pior mais uma vez, viu? Depois de abrir 2-0 no placar, com 2 gols dele, Gabigol, os cariocas cederam o empate nos acréscimos e perderam a chance de encostar no líder Atlético Mineiro. O Galo, que aliás joga hoje contra o Grêmio, pode ficar ainda mais líder, hein? Mas o Mengão ainda está bem vivo, sabe onde? Na Conmebol Libertadores. O rubro-negro enfrenta o Palmeiras no dia 27, lá em Montevidéu, com transmissão exclusiva em TV aberta aqui no SBT. Agora, quem não está muito bem vivo são os torcedores que suaram para conseguir o ingresso para essa final, hein? Eu que o diga. How about them Cowboys? Yeah! Yeah! That's what I'm talking about. Ran your clouds into the ground. I told you, didn't I? E já que a gente falou de Atlético, o Galo pode botar a mão na taça do Brasileiro hoje para desespero do rival, o Cruzeiro, que além de não conseguir subir para a primeira divisão no ano que vem, ainda tem risco de ir para a Série C. Que fase! E é por isso que a gente preparou uma análise cantada dos times lá de Minas Gerais. Eu vou ficando por aqui, o Olé volta na semana que vem, eu espero você, até lá! Bom, xibão, xibão, bom, bom. Bom, xibão, xibão, bom, bom. Bom, xibão, xibão, bom, bom. Analisando essa tabela numerária, eu quero comentar dos times lá da Mineirada. Analisando essa tabela numerária, eu quero comentar dos times lá da Mineirada. Onde o Galo cada vez fica mais rico e a Raposa cada vez fica mais pobre. Tem o América que a gente mal conhece, se empatou, ganha, tanto faz, se perde. E o destino a gente ainda não conhece, se o Galo ganha e o Cruzeiro desce. Bom, xibão, xibão, bom, bom, vem de Minas. Bom, xibão, xibão, bom, bom, vem de Minas. Bom, xibão, xibão, bom, bom, vem de Minas. Bom, xibão. Tchau, gente, até amanhã.